Eu iniciei um novo projeto de uma nova obra literária que se chama A Grande Tribulação. É uma obra de ficção científica e vou aqui ler os primeiros capítulos dessa obra. Primeiro capítulo: A Morte do Papa. O medo estava alastrado pelos 4 cantos do mundo. As redes sociais se tornaram veículos de histeria e paranoia. A confusão tomou conta de tudo, mas eu era obrigada a acompanhar as notícias em redes sociais para estar atenta aos novos acontecimentos no mundo. Vivíamos numa situação de sobrevivência, onde informação poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Coloquei a Bless para dormir na minha cama comigo. Ela se sentia mais segura dessa forma, e eu também, apesar de estarmos provisoriamente numa região que até agora havia sido poupada de desgraças. A situação não estava nada fácil. A escassez de alimento estava cada vez maior. O pouco que havia para nosso sustento, proveniente da chácara da minha tia-avó, tínhamos que dividir com os refugiados dos Estados Unidos e da Europa. Nunca imaginei que chegaríamos num ponto onde um copo de arroz teria mais valor que a minha aliança de casamento de ouro, grossa. Nem preciso dizer que a aliança já era, faz tempo. Bless, minha filha de 5 anos, ainda não entendia o que estava acontecendo no mundo. Na memória dela, sempre foi assim: medo, escassez, catástrofes, epidemias e perseguições. Ela via o pai como um herói imaginário, que morreu salvando pessoas. Na verdade, o pai dela não era bem um herói. Ele só teve o azar de estar no Rio de Janeiro quando houve o grande alagamento que devastou toda a cidade. Seu corpo nunca foi encontrado. Preferi deixar Bless ter uma lembrança de um pai herói, ao invés da imagem de um pai sem sorte. Se está tudo bem mentir para a criança sobre Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, então, por que não deixar minha filha acreditar que o pai dela é herói? A vida já estava muito dura para as crianças, que foram acostumadas com fartura e agora, tendo que viver numa escassez que nem minha geração jamais poderia imaginar. Deitei-me exausta ao lado da Bless. Abri o Instagram do meu celular. Era hábito, ou melhor, vício. Eu sempre abri o Instagram primeiro. Mais de 10 pessoas que eu seguiam estavam fazendo lives. Achei curioso. Entrei na primeira live para saber qual seria o assunto. Depois de ouvir a live por uns minutos, pude contextualizar o assunto. Mataram o Papa e o pregaram numa cruz. Saí da live e busquei mais informações sobre o assunto em canais de jornalismo. Não era novidade que os extremistas estavam perseguindo e matando líderes religiosos de qualquer outra religião que não fosse a deles. Na verdade, até mesmo membros da mesma religião dos extremistas, mas que não compactuavam com atitudes extremistas, também eram mortos. Por isso, os extremistas não eram chamados de islâmicos ou muçulmanos, mas sim de extremistas. Um grande grupo de muçulmanos se voltaram contra esses extremistas, tentando combatê-los, e foram massacrados, com a mesma crueldade que os extremistas massacravam cristãos, judeus, budistas, homossexuais, mulheres que estudavam, mulheres solteiras e tudo mais. Era uma guerra de irmãos contra irmãos. Estava acontecendo novamente, Caim matando Abel. Segundo as notícias, o Papa estava escondido num bunker secreto no Vaticano, mas os russos conseguiram mapear a existência do bunker e passou a informação aos extremistas. A guarda do Papa e seus seguranças conseguiram tirar o Papa e outros cardeais do bunker a tempo antes do ataque. Estavam a caminho de um novo refúgio, quase chegando numa pequena capela, escondida no topo de um morro, onde seria o novo refúgio deles, quando foram interceptados pelos extremistas. O Papa, sua guarda e os cardeais não tiveram a menor chance quanto aos drones dos extremistas. Foram todos mortos. Como se não bastasse, os extremistas não perderam a oportunidade de humilhar os cristãos. Pegaram o corpo do Papa e o pregaram na cruz que havia na capela. A imagem era forte. A batina branca do Papa estava escarlate de sangue vermelho escuro, rasgada, expondo o peito vulnerável da vítima,
com cortes mal feitos, criando um símbolo que eu não conhecia. Os extremistas gravaram um vídeo filmando os alegres, comemorando orgulhosos a ação desumana que fizeram. Cuspiram no Papa crucificado, gritavam "Alá venceu" e outras coisas mais, e postaram nas redes sociais, com a ajuda dos russos. A humilhação foi transmitida em todo o mundo. A Rússia tinha o controle de toda a informação, pois somente seus satélites ainda se mantinham em funcionamento após o chamado ataque no céu. Eu estava tão cansada que nem fiquei tão chocada com a notícia. Notícias de desgraças e as vitórias dos extremistas se tornaram banais de tão comuns. E eu não sou católica e não sinto afinidade com nenhuma religião. Para mim, o Papa era só um homem bom, como tantos outros homens bons que perderam a vida por ter uma crença diferente à crença dos extremistas. Mas, de certa forma, minha intuição me dizia que a crucificação do Papa seria um marco importante. As coisas iriam piorar. Brasil era o maior país cristão do mundo. Eu sentia que, depois de dominar toda a Europa, os extremistas voltariam com toda a força para atacar e dominar o Brasil. E para isso acontecer, só faltava declararem a vitória sobre o Vaticano. E fizeram isso com muito êxito, crucificando o Papa, enaltecendo a vitória ao mundo todo. A Rússia já havia avisado que daria o Brasil de presente aos extremistas. Esse foi o acordo deles. Rússia e China, unidas, se tornariam maiores potências do mundo, e a ajuda dos extremistas seriam recompensadas, permitindo a eles impor um totalitarismo fanático religioso em Jerusalém, em toda a Europa e na América do Sul. O símbolo dos Estados Unidos era a águia, e o símbolo da aliança criada para destruir a ONU foi conhecida como o dragão vermelho. O dragão devorou a águia. Não existia mais Estados Unidos, e sim Estados da Rússia, para a humilhação dos americanos. Senti que já era hora de pensar em levantar acampamento. Em breve seríamos invadidos pelas tropas do Dragão Vermelho. O exército brasileiro não teria a menor chance contra o maior poderio bélico do mundo. Os extremistas viriam com tudo, matando, escravizando mulheres independentes como eu, obrigando meninas como a Bless se casarem com velhos nojentos, torturando, matando homossexuais e exterminando todo cristão que encontrasse pela frente. O país seria tomado por perseguições e chacinas. A fome e a devastação natural seria o menor dos problemas. Desde 2026, quando teve início a grande tribulação no mundo, seguindo minha intuição, vendi tudo que tinha, comprei um motorhome elétrico e sempre busquei acampar nos locais mais tranquilos e seguros que indicava minha intuição. Já fazia quase 2 anos que eu estava acampada no município de Santo Antônio do Pinhal, cidade do interior de São Paulo. Acampamos no terreno da chácara da minha tia-avó. A chácara era segura. Ficava em um condomínio fechado, protegido por moradores armados, que revezavam para preservar a segurança do local. E agora minha intuição me dizia que era hora de escolher um local ainda mais isolado, um refúgio seguro, invisível aos extremistas. O nome São Tomé das Letras me veio à cabeça. Eu não conhecia tal cidade, mas sabia que ficava em outro estado, em Minas Gerais. Imediatamente iniciei minha pesquisa na tentativa de buscar algum conhecido que vivesse naquela região. Entrei em contato com muitos amigos, antigos, colegas de trabalho e conhecidos. Um deles me passou o contato do Otávio, um antigo cliente meu, que só conheci virtualmente. Nos tornamos amigos, mas havia anos que eu não tinha notícia dele. Entrei em contato com Otávio, para minha sorte, ele estava online, e confirmou que estava vivendo na região de São Tomé das Letras. Por segurança, ele não revelou exatamente onde era o local, apenas algumas poucas informações. Para ser aceita na comunidade que ele estava, eu teria que oferecer algum trabalho. Precisavam principalmente de trabalho para plantio e colheita, ou seja,
Havia fonte de alimento na região. Portanto, não criei nenhuma expectativa. Precisava ir até lá, checar com os próprios olhos, ver se o local era bem isolado e se haveria possibilidade de aceitarem uma mulher de 32 anos com sua filha de 5 anos. Otávio me passou uma coordenada, que seria nosso ponto de encontro. Chequei a coordenada no mapa GPS e o local era em uma região de mato rasteiro, fora da estrada. Ao redor havia uma mata florestal e uma montanha de calcário, com a famosa Gruta do Carimbado, próximo a um local conhecido como Ladeira do Amendoim. Para meu motorhome, um Jeep 4x4 com a casa acoplada, não seria nenhum problema chegar no local da coordenada. Fiquei de passar ao Otávio o dia e horário que chegaria ao nosso ponto de encontro. Mesmo exausta, continuei minhas pesquisas, me organizando para ir a São Tomé das Letras. Teria que economizar energia. Minha placa solar não daria conta de abastecer o carro e a casa de energia. Lembrando disso, imediatamente apaguei a luz de leitura. Lembrei da geladeira. Voltei a acender a luz de leitura e fui tirar a geladeira da tomada. Não havia nada lá dentro, além de uma garrafa de água e 3 mangas. Tirei as mangas da geladeira e as coloquei dentro da cuba da pia. Então voltei a me deitar. Apaguei a luz, mas minha cabeça não parava de pensar. Eu não conseguia dormir. Eram muitas preocupações. De Santo Antônio do Pinhal até São Tomé das Letras eram 230 quilômetros de distância, sendo que, inevitavelmente, eu teria que passar por estradas movimentadas. Os assaltantes de estradas ficavam eufóricos quando viam um motorhome. Na chácara da minha tia-avó estávamos protegidas, mas ao sair do condomínio ficaríamos expostas à crueldade irracional humana que assolava o mundo. Seria muito arriscado sair, mas a minha intuição nunca falhou. Se o Matias tivesse ouvido minha intuição, não teria ido ao Rio de Janeiro e hoje a Bless teria um pai. Minha intuição foi a minha salvação até agora, então precisava segui-la. Pegar estrada numa madrugada chuvosa talvez fosse mais seguro, disse a minha intuição. Minha cabeça não parava, tudo por causa da notícia do Papa crucificado. Como eu daria notícia à minha tia-avó que teríamos que partir? Dona Isabel, minha tia-avó, idosa, mora sozinha na casa da chácara. Ela nos cedeu parte do terreno de sua chácara para nosso motorhome. Em troca, ela também se sentia mais segura, e todo o alimento que eu plantava e colhia na chácara dividia com ela e alguns refugiados que vinham buscar alimento. Outra pessoa teria que cuidar da Dona Isabel e da chácara a partir de agora, pois ela jamais aceitaria sair da sua casa. Mais um problema para resolver. Não posso simplesmente ir embora e deixá-la abandonada. Ela mal conseguia andar. Pensava na reserva de emergência que eu teria que fazer antes da viagem. Mantimentos, água, ervas, medicinais. Eu estava sem estepe. E se furasse meu pneu do carro na rodovia? E se roubassem meu motorhome? E se levassem a Bless? Eram quase 2 da manhã quando eu consegui pegar no sono. Acordei com a chuva forte batendo na lataria do motorhome. Prestei atenção no som da chuva. Se fosse chuva de granizo, eu teria que agir rápido para proteger a placa solar com um edredom. Chuva de granizo estava cada vez mais frequentes. Para minha sorte, era só chuva grossa sem granizo. Bless também acordou com o barulho da chuva. Mamãe, tô com fome, disse dengosa, com um jeitinho meio doce que só ela tem, envolvendo seu bracinho em meu pescoço. Abracei-a e enchi de beijos até fazer rir. Vamos fazer xixi primeiro e depois eu corto uma manga para você, respondi. Eu não quero manga, reclamou dengosa. É o que temos para hoje, Bless, não dificulta. Para minha sorte, Bless era muito pequena quando começou a grande tribulação, então ela não conhecia uma vida em ter opções de alimentos. Ela não se lembrava que poucos anos atrás era possível entrar num supermercado, comprar leite, pão, bolachas, doces. Hoje nosso café da manhã se resumia a um tipo de fruta. Mais do que isso, seria um luxo. Acostumada com a escassez, ela não insistiu em reclamar.
Nem eu aguentava mais comer manga. Já fazia mais de uma semana que só havia manga para comer de café da manhã. Sentia saudade de tomar café com leite, pão com manteiga. Essa realidade parecia um passado muito distante. Se eu soubesse quão rica eu era quando havia leite, pão e alimento à vontade, a cada alimentação eu teria me ajoelhado no chão para agradecer a Deus. Jamais teria jogado comida fora, jamais teria comido só por gula, jamais teria sido tão ingrata. A escassez me ensinou que alimento e água é o que existe de mais precioso neste mundo. Olhei a imensa árvore mangueira através da janela. Agradecida, pensei, obrigada por alimentar a mim e a minha filha hoje. Você é abençoada. Sentamo-nos à mesa, que no motorhome é chamado de dinette, e fizemos nossa refeição olhando o dia sombrio e chuvoso através da janela. Tá escuro, reclamou Bless. Realmente, estava bem escuro no interior do motorhome, apesar da claraboia. Eu sei, a gente precisa economizar energia hoje. Vamos viajar e o carro precisa de bastante energia, expliquei. Olhei preocupada através da janela. Nossa fonte de energia estava ausente. Fazia dias que o sol não dava as caras de sua graça. Para onde a gente vai? Perguntou a Bless. Para um acampamento bem legal, respondi, e minha esperança era que o que eu disse fosse verdade. A avó Isabel vai com a gente? Perguntou, cutucando sua manga com um garfo. Acho que não. E o Thomas? Thomas era o cachorro da dona Isabel. Vai ficar fazendo companhia para a avó Isabel. Quando a gente volta? Ela não queria ficar muito tempo longe do Thomas. Acho que a gente não volta, Bless. Nunca mais? Perguntou, arregalando seus olhinhos castanhos. Não sei, termina de comer sua manga. Eu não quero mais, disse, empurrando o prato para minha direção. Posso levar o Thomas com a gente? O Thomas é da vovó Isabel, Bless. Quero ficar com a vovó Isabel, retrucou. Na verdade, ela queria ficar com Thomas. A vovó Isabel já está velhinha e cansada. Ela não consegue cuidar de uma criança. Eu não quero viajar, lamentou. Chega de reclamação. Que tal a gente pegar o guarda-chuva e ir lá na casa da vovó brincar com Thomas? Sugeri animada. Sim, Bless gritou feliz. Quando se vive em tribulação e escassez, aprendemos a ficar alegres com coisas muito simples. Quando existia a fartura, éramos muito exigentes, consumíamos muito além do que precisávamos e nunca estávamos satisfeitos. Então jogava fora o que tinha e comprava mais, numa busca incessante para tapar um vazio na alma. Quando veio a escassez, fomos obrigados a olhar para o que realmente importa, a ajudar uns aos outros, e então descobrimos como tapar o vazio da alma. Aprendemos a sermos gratos por momentos simples da vida, por uma árvore abençoada que nos deu uma fruta para comer, por um beijo e um abraço, ao brincar com um cachorro, ao sentir o cheiro da chuva depois de uma longa seca. Descobrimos a genuína alegria é resultado de compartilhar o que temos com o próximo. É uma pena que aprendemos somente com sofrimento e tarde demais. Minha tia-avó havia comido um ovo cozido de café da manhã. Estava limpando a pia da cozinha quando entramos. O Thomas veio correndo na direção da Bless para brincar com ela. Thomas era uma mistura de shih tzu com vira-lata, dentinhos tortos para fora, olhos esbugalhados e pelos castanhos todo arrepiado. Era a coisa mais feia do mundo. De tão feio, era engraçado. Thomas era o melhor e único amigo da Bless. Ela sentiria muita falta dele. Enquanto Bless brincava com Thomas, contei a dona Isabel que minha intuição me pedia para irmos acampar em São Tomé das Letras. A convidei para vir conosco, mas, como eu já esperava, ela não aceitou. Então, lhe tranquilizei, dizendo que antes de partir, eu iria pedir a alguém, algum refugiado talvez, para cuidar dela e da chácara. Para que ir embora daqui, minha filha? Está segura aqui, ela dizia.
Preciso seguir minha intuição, tia. Também não sei exatamente o motivo que sinto no coração ter que ir para São Tomé das Letras. Mas preciso confiar na minha intuição, expliquei. E ela sabia que a minha intuição era boa. Se é assim, então vou rezar para Deus abençoar tua viagem. E não se preocupa comigo. Minhas amigas da igreja vivem me oferecendo ajuda. Aqui no condomínio, gente aqui não falta para ajudar, graças a Deus, disse Dona Isabel. A senhora precisa tomar cuidado, tia. Soube o que aconteceu com o Papa? Perguntei. Não, minha filha, o que aconteceu? Perguntou preocupada. Para ela, o Papa era como um santo ou alguém da família, alguém importante para ela. Eu não entendia isso. Contei o ocorrido, então ela começou a chorar e lamentar. Minha Virgem Santa, que Nossa Senhora e Jesus, Nosso Senhor, o receba no céu, misericórdia, que coisa horrível. É por isso que estamos indo buscar um lugar mais isolado, tia. O próximo alvo do dragão vermelho, com certeza, será o Brasil. A senhora precisa tomar cuidado. Sua casa está cheia de estátuas de santo e coisas assim. Não pode ficar andando com as tuas amigas da igreja. É perigoso, tia. Minha fé em Jesus Cristo eu não nego, jamais. Já tô velha mesmo, podem vir aqui me matar se quiser, mas eu não abro mão da minha fé, respondeu com convicção e lágrimas nos olhos. Por que a vovó tá chorando? Perguntou Bless. Ela nos observava enquanto brincava com Thomas. A vovó tá triste porque vamos viajar, respondi. Vem com a gente, vovó, Bless convidou. Eu não posso, minha filha. A avó gosta daqui, da casa da avó. Tem as galinhas, o pomar, os pintinhos, as plantinhas da avó. Bless se aproximou de Dona Isabel, segurou a mão enrugada dela e, com seus olhinhos doces e meigos, teve a audácia de perguntar: Posso levar o Thomas comigo, vovó? Bless, já expliquei que o Thomas é da vovó, adverti ela brava. Dona Isabel riu, colocou a Bless em seu colo. Ninguém resistia à meiguice da Bless, uma pequena manipuladora doce e inocente. Só se você me prometer que vai cuidar muito bem do Thomas. E também se sua mãe deixar, claro, respondeu Dona Isabel. E foi assim que agora eu teria mais um ser vivo para cuidar, mais uma boca para alimentar. Thomas iria nos acompanhar em nossa jornada. Tive que usar a energia solar reserva da casa da Dona Isabel para abastecer o motorhome de energia, já que o sol estava ausente fazia alguns dias. Tudo estava pronto. Bless estava feliz porque Thomas iria com a gente. Um casal de refugiado da Itália aceitou, felizes, morar com Dona Isabel e cuidar dela e da chácara. Eu conhecia o casal, fazia parte de nossa comunidade há mais de um ano. Eram boas pessoas. Consegui um copo de feijão, um copo de soja, uma garrafinha de caldo de cana. Tudo isso em troca de uma bateria velha que eu tinha guardada de reserva. Também colhi algumas frutas do pomar, legumes na horta, peguei alguns ovos no galinheiro e assim enchi a despensa de comida para 2 semanas. Com a água da cisterna da chácara, abasteci completamente as caixas d'água do motorhome. Parecia uma grande estupidez o que eu estava prestes a fazer. Deixar um local seguro, onde havia água e alimento, para me aventurar no desconhecido. Mas eu precisava confiar na minha intuição. Ela sempre foi nossa salvação. Esse é o fim do capítulo 1. E depois, no próximo vídeo, capítulo 2, que a mulher foge para o deserto. Até o próximo.